Boa tarde, gente. Está aí, doutor Marcos Prado Troijo. O Marcos é especialista em relações internacionais. Eu diria que ele é um dos maiores especialistas hoje no papel estruturante das cadeias produtivas e do comércio internacional na configuração da geopolítica, ou seja, no desenho sempre cambiante aí do jogo internacional do poder. Bom, Marcos, o Lula fechou decididamente aí a aposta de que a China é que vai ganhar esse jogo. Aproveitar um pouco a tua experiência de viver lá na China, né, para entender melhor como é que funciona a China. Né? Da onde que vem esse sucesso econômico dela? Bom, Fernando, é um prazer estar aqui no seu canal e falar consigo. Veja, Fernando, nós estamos falando aqui de uma civilização que tem uma história contínua que atravessa 4 milênios, né? E que tem uma fase mais recente, de 1978 para cá, que é onde começa a chamada abertura comercial chinesa, portanto, uma fase que já dura 45 anos, de crescimento econômico impressionante. O Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ex-presidente da Universidade de Harvard e ex-economista-chefe do Banco Mundial, diz que aquilo que aconteceu na China nessas últimas 4 décadas e meia faz empalidecer o fenômeno da Revolução Industrial na Inglaterra na virada do século XVIII para o século XIX. É um crescimento muito impressionante, até a chegada, né, no momento atual em que a China tem um produto interno bruto nominal de cerca de 19 trilhões de dólares, pelo critério do PIB medido por dólares correntes, é a segunda maior economia do mundo, do ponto de vista do PIB medido pela paridade do poder de compra, já é a maior economia do mundo. Então, um crescimento absolutamente vertiginoso. Em 1978, quando começa esse processo de abertura econômica na China, a China tem 1 bilhão de pessoas, o Brasil tem 100 milhões de pessoas, e ambos têm um produto interno bruto nominal que é mais ou menos o mesmo, ou seja, há cerca de 45 anos, um brasileiro era, na média, 10 vezes menos pobre do que um chinês. Hoje, um chinês tem mais ou menos 50% a mais de renda per capita do que um brasileiro por ano. E é interessante que muitos, Fernão, acreditam, né, esse êxito chinês durante esse quase meio século, a capacidade chinesa de planejamento. Alguns identificam nisso as raízes confucionistas da cultura chinesa, outros acham que é a mão pesada do Estado dirigindo o crescimento econômico. Mas o fato é que algumas dessas características que eu acabei de mencionar estiveram presentes durante muito tempo na história da China, aliás, estiveram muito presentes também de 1949, ano da Revolução Maoísta, até 1978, que é o ano em que Deng Xiaoping, né, começa esse processo de inserção da China na economia mundial, abertura da economia chinesa para o resto do mundo. Então, alguma coisa aconteceu na China de 78 para cá que diferenciou muito aquele país do ponto de vista da sua estratégia de crescimento. E eu acho que se você quebrar, né, a molécula do DNA chinês, né, porque se você quebrar o DNA da China, você vai identificar ali alguns elementos que estão presentes também em outros milagres econômicos do Sudeste Asiático dos anos 70 para cá, ou até para mencionar o exemplo arquetípico, né, desses milagres econômicos, que é o milagre econômico do Japão, ou seja, a transformação do comércio exterior na principal estratégia de crescimento econômico de um país, em graus diferentes, né, em proporções diferentes. Isso também foi feito em Singapura, também foi feito na Coreia do Sul, ou seja, é um modelo, né, de crescimento turbinado por exportações, sobretudo de bens manufaturados, e no caso chinês, Fernão, isso foi muito ajudado por uma janela de oportunidade geopolítica, né? Esses dias faleceu o secretário de Estado americano Henry Kissinger, né, que foi um dos arquitetos desse processo de
abertura do mundo para a China, abrindo, em primeiro lugar, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, já no final da década de 70, concedem à China o status de nação mais favorecida para as importações chinesas para o mercado americano, que depois foi seguido por outros países no Ocidente. E essa combinação de acesso privilegiado a alguns dos principais mercados compradores do mundo. O fato de que os chineses utilizaram, de uma maneira muito inteligente, os rudimentos daquilo que nós poderíamos chamar uma parceria público-privada para aumentar e fortalecer o seu setor de infraestrutura. O fato de que os chineses, durante muito tempo, fizeram uma administração bastante manipulada de preços da economia, como é o caso do câmbio, de modo a dar uma competitividade adicional às exportações, mesmo a remuneração da força de trabalho, mantendo os salários artificialmente mais baixos, de modo a acrescentar competitividade ao produto exportado. O chinês, a combinação desses fatores fez esse gigante do comércio exterior, que é a China, o país que mais faz comércio no mundo. E aí se encontra, a meu ver, Fernão, as razões daquilo que foi essa expansão vertiginosa que vai de 1978 até 2012, 2013. De lá para cá, tem uma presença maior, digamos assim, de uma mudança, né, do modelo econômico chinês, que busca ser um pouco mais relacionado a consumo interno, um pouco menos dependente de mercados externos. Mas o fato é que, no agregado, e como o tamanho, Fernão, a gente sabe, o tamanho importa, as coisas acabaram tendo dimensões impressionantes. Hoje, de cada 3 países no mundo, 2 têm a China como principal parceiro comercial. Mas então, Marta, mas isso teve um preço para o lado de cá, né? Quer dizer, eu tenho a impressão, você mencionou o Kissinger, que eu conheci razoavelmente, né? E eu vejo ali um pouco daquela visão um tanto naive dos americanos, né? De achar que promovendo um desenvolvimento mais parecido com o deles na China, a tendência seria que o regime chinês também se encaminhasse na direção de uma maior abertura. E isso levou eles a emprestar para a China, ou emprestar não, eles acabaram dando para a China, né, aquilo que foi o fator decisivo desse desenvolvimento dela, que era um mercado de consumo que ela não tinha, ela tinha 0 de mercado de consumo. E, com isso, o que eu enxergo hoje com bastante clareza é que houve um achinesamento do regime de trabalho no Ocidente, né, provocado por essa competição com um país que, como você disse, artificialmente tem um regime político que permite ela fazer isso com um absoluto ajuste fino, né, de você controlar preços, de você, enfim, dirigir toda a sua economia para uma competição que acabou sendo predatória para o lado de cá do mundo. Você enxerga isso ou não? Veja, Fernão, eu acho nós estamos falando aqui já de um período considerável de história, né? Nós estamos falando quase de 50 anos. Quer dizer, daqui a 5 anos, 4 anos, nós teremos o cinquentenário do processo de abertura econômica na China, né? Eu diria, sinceramente, Fernão, que se nós tivéssemos que escolher qual foi a razão primordial, né, do movimento americano dos Estados Unidos naquele período do início dos anos 70, né, a chamada shuttle diplomacy do Kissinger, depois a visita do Nixon à China continental, ou seja, todo aquele processo ali, né, que nós conhecemos de maneira tão visível, a meu ver, a principal força motriz daquela iniciativa não foi necessariamente transformar a China, do ponto de vista político, em algo parecido às democracias eleitorais do Ocidente. A meu ver, a principal motivação foi a quebra da espinha dorsal do comunismo, essa geopolítica, num contexto acirrado de Guerra Fria, né? É como se você tivesse, né, um mundo mais os interesses ocidentais, se Moscou
e Pequim fossem capitais que se entendessem e cooperassem de uma maneira plena, de modo em que, no contexto em que você afasta Pequim, você afasta de Moscou, obviamente oferecendo a Pequim vantagens pontuais nas suas relações econômicas com aquela que é o maior mercado consumidor do mundo, como você disse, que é os Estados Unidos, você teve esse objetivo alcançado em grande medida para aqueles que estão analisando, né, com essa ótica de que os principais objetivos foram geopolíticos. Essa aproximação entre Estados Unidos e China dos anos 70, que não apenas, entre aspas, inventa uma China que é uma potência do comércio exterior, inaugura esse crescimento estonteante da China, acaba por produzir também um enfraquecimento relativo, não apenas do comunismo como força geopolítica, mas particularmente do regime soviético, né, da União Soviética. Então, mas acaba também no final resultando num enfraquecimento do sistema americano, né? Porque o resultado, a chave que muda exclusivamente, a meu ver, por conta desse processo da entrada da China no cenário, é o viés antitrust da economia americana, né? Começou aquela história do crescer ou morrer, né? Depois isso foi, na crise de 2008, desaguar naquela coisa de assistência às empresas grandes demais para quebrar, né? E isso tudo foi corroendo, quer dizer, não só os salários americanos, porque quando você começou a ter esse processo quando se quebrou aquele viés antitrust, né, que mantinha um nível de competição mais alto dentro da economia americana, né, você começa um processo de achinesamento do salário aqui, né? Porque para competir com o produto chinês, como é que fazia, né? Eu vi o Ocidente inteiro entrando em pânico, os políticos, né, com a perspectiva de perda de emprego, que resulta fatalmente em perda de poder, em perda de eleição, né? Abrindo para esse tipo de processo. Quer dizer, e hoje nós temos uma economia que cada vez mais nitidamente corre em direção a monopólios. Quer dizer, os Estados Unidos está mais parecido hoje com a virada do século XIX para o XX do que ele teve até os anos 70 ali, quando começou a cair esse processo. E essa insatisfação que tem hoje nos Estados Unidos é que permite a perda de apoio do americano ao capitalismo americano, que é uma coisa nova, né? Até então, eles passaram o século XX inteiro imunes ao apelo do socialismo, porque o salário subia sempre. No fundo, é isso. E, de repente, isso parou de acontecer, né? Não teve esse custo para o... Esse é um fenômeno muito sofisticado, Fernão, porque é curioso, né? Se nós estivéssemos falando em outro momento histórico, a gente poderia falar em capitalismo americano contra o Estado capitalismo chinês, ou o Estado capitalismo desse ou daquele ator, né? Mas ao contrário do que foi a Guerra Fria 1.0, né, em que você tinha o bloco soviético, né, ou a esfera soviética, meio que um mundo em si, com poucas pontes conectantes com aquilo que a gente poderia chamar de capitalismo ocidental, essa emergência da China, né, que é, mais uma vez, vertiginosa, estonteante, etc., ela se faz de uma maneira muito interdependente com o Ocidente, né? Eu me lembro de ter conversado há um tempo com o Raghuram Rajan, que foi presidente do Banco Central da Índia, foi economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, um grande economista, professor da Universidade de Chicago, e ele me disse que tinha feito um estudo sobre as trocas comerciais entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria e trazido, né, a valor presente esse intercâmbio. Do ponto de vista do investimento transfronteiriço,
ou seja, de investimento estrangeiro direto dos Estados Unidos na União Soviética ou vice-versa, era uma conta inexistente. Agora, do ponto de vista comercial, aparentemente foi em 1979, um ano antes da Olimpíada de Moscou, em que as relações econômicas bilaterais entre entre Estados Unidos e União Soviética tiveram o seu auge. A valor presente foram 2 bilhões de dólares. Ora, hoje, o comércio Estados Unidos-China é de 2 bilhões de dólares por dia. Né? O principal destino, né, do investimento estrangeiro direto americano no século XXI foi a China. E o curioso é que o principal destino do investimento estrangeiro direto chinês no exterior foi os Estados Unidos. Né? Então, não, isso é indiscutível. Os grandes números são indiscutíveis. Mas o efeito prático não foi uma concentração extraordinária da riqueza, né, por causa desse processo? O que eu acho que é interessante também, além da proporção, é entender um pouco o fluxo e de como é que se encontram um ou outro ator nesse tabuleiro. Né? Porque, por exemplo, quando você tem essa combinação, no caso dessa China de 1978 até 2012, 2013, de um país que tem acesso privilegiado a mercados externos, porque ela está gozando de status de nação mais favorecida. A partir de 2001, tem a sua acessão à Organização Mundial do Comércio. Pratica uma política cambial favorável às exportações. Administra artificialmente uma parte da sua força de trabalho, de modo a acrescentar uma outra camada de competitividade às suas exportações. E está aberta a parcerias público-privadas no campo da infraestrutura. A economia chinesa se torna uma grande bomba de atração, um grande imã de atração de investimentos estrangeiros diretos, de empresas que vão produzir na China, não necessariamente para consumo interno chinês, mas utilizar a China como uma gigantesca plataforma de exportações. Então, mas isso porque os direitos do trabalho lá, que não existiam, quer dizer, tornam essa produção muito mais barata. Mas o preço disso é você ter que rebaixar o custo dos direitos do trabalho aqui. Né? Aqui, quer dizer, do lado americano. Eu fico procurando sempre onde é que está a raiz dessa insatisfação que está hoje nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, esse é o fator que, ao longo desses 50 anos, como você disse, foi provocando essa coisa. Quer dizer, os americanos são virgens nessa experiência do filho não ter mais dinheiro que o pai. Né? Isso nunca aconteceu lá, está acontecendo agora, né? Nas últimas gerações aí. Mas há um fator aqui que a gente tem que levar muito em consideração, Fernando, que é o seguinte. Uma das maneiras pelas quais as nações realizam transições entre um modelo econômico e outro, né? Por exemplo, vamos supor, você tem uma economia como uma economia inglesa, ela é uma economia, num primeiro momento, agrário, depois há um desenvolvimento de navegações e de invenções importantes que permitem uma série de revoluções de produtividade e logística. Então, essa economia se torna também uma potência exportadora de bens agora manufaturados, né? E depois, num determinado momento, quando você faz a comparação de custos relativos como o custo da terra, o custo do escritório ou o custo da remuneração da força de trabalho, parte dessa atividade fabril é realizada em outras jurisdições, e aí é uma remessa de dividendos para a economia matriz, que se torna uma economia mais de serviços, aumenta a proporção do investimento desse país em áreas como pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ou seja, você tem essa trajetória, que é uma trajetória também, Fernão, que a economia americana observou. Né? É interessante como houve uma diáspora corporativa dos Estados Unidos, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, para todos os 4 cantos do mundo. Né? Os Estados Unidos tentando, a partir da sua... E, mais uma vez, não é apenas uma questão do governo americano, também é a lógica das empresas transnacionais nos Estados Unidos, utilizar redes de eficiência de modo a maximizar os dividendos a serem pagos aos acionistas. Num determinado momento, fez sentido, nesse xadrez, que um elo fundamental
dessa cadeia de eficiência se localizasse num país que tem gigantesca massa territorial, aberto ao comércio internacional, com força de trabalho razoavelmente barata, né? E isso fez, digamos assim, um fator que contribui bastante para a expansão econômica da China. E essa lógica está mudando, acho que você identificou muito bem. E está mudando não apenas por questões geopolíticas, Fernão, ou porque você tem que artificialmente aumentar a proporção que salários representam no PIB americano ou no PIB dos outros países ocidentais, mas porque a própria China deixou de ser como os economistas dizem, um low-cost country. A China não é mais um LCC. Né? Cada vez menos, se você vai para setores que ainda são muito intensivos, né, em mão de obra, você vê ali um translado, né, da atividade manufatureira, da atividade fabril, do território chinês para o território do Vietnã, ou de Myanmar, ou de Bangladesh, ou agora você tem um fluxo muito interessante também sendo observado para a Índia e para o México. Né? Então, é curioso porque a tendência aqui não é necessariamente um efeito de substituição em que você aperta um botão de desligar a sua atividade fabril na China e automaticamente você liga uma oportunidade para trabalhos da terceira revolução industrial ou da segunda revolução industrial nos Estados Unidos. A situação vai ser muito mais complexa do que essa. E eu diria que o que marca hoje a economia dos Estados Unidos e outras economias do Ocidente não é necessariamente um caminho em direção à monopolização, mas é um caminho em privilegiar questões como previsibilidade e segurança, né, das cadeias de suprimento sobre um outro critério que foi extraordinariamente robusto em décadas recentes, foi o critério da eficiência. Né? Eu estou chamando temporariamente, estou procurando uma palavra melhor, Fernando, mas ainda não consegui encontrar. Portanto, eu inventei essa palavra aqui. É uma doutrina de geoeconossegurança. Né? Se você ler, por exemplo, os discursos do Jake Sullivan, que é o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, ali está desenhado um novo consenso de Washington. Não é mais aquele consenso de Washington que é um refluxo desse processo de espalhamento da produção deles por outros territórios e tal, em benefício de segurança. Quer dizer, eles se sentem atingidos na sua segurança por esse processo que você descreveu. Tá certo? E você tem um refluxo hoje disso. Né? E na China, você tem esse outro fator que você também apontou. Quer dizer, na China, o pessoal já não se contenta em ganhar um sanduichinho. Né? Eles estão ganhando melhor e quem ganha melhor passa a reivindicar. Então, você lá, o que você sente? Quer dizer, como é que isso vai se refletir? Primeiro, vamos falar da política chinesa, vai. Quem enriquece passa a reivindicar. Né? Até onde a China vai lidar com uma sociedade que reivindica? O que você sentia lá? Quer dizer, eu vejo uma solidez, uma coisa monolítica no regime, quer dizer, apostando cada vez mais em fiscalização e repressão. Quer dizer, eles têm um sistema informatizado de controle da sociedade, que é uma coisa impressionante hoje, né? Como minúcia. Né? Aquela coisa do telefone, se você está com o seu sinal verde, para 10 minutos na frente de um cara que está com o seu sinal vermelho, o seu sinal passa a ser amarelo, porque eles pressupõem que você conversou com aquele cara. Né? Então, como é que isso vai evoluir na sua visão? O que você acha que vai acontecer lá? Olha, Fernão, é uma pergunta que tem muitas dimensões, né? Mas vamos começar pela dimensão econômica. Né? Ao contrário daqueles que são mais céticos em relação à China, que acham que a China é uma bolha que está para estourar a qualquer momento, ou que vem nesses problemas, digamos assim, de créditos imobiliários, o germe de uma derrocada chinesa definitiva. Quer dizer, eu não vejo isso. Né? Eu vejo sim a China crescendo de uma forma mais lenta, mas a China crescendo até, mais uma vez, pela proporção que tudo ganhou, de uma maneira muito impactante para a própria China e para o resto do mundo. Quer dizer, esse fenômeno que nós vimos nos últimos 10, 15 anos, Fernão, da China ser responsável por cerca de 1/3 da formação da demanda global, 1/3 do crescimento mundial, eu acho que vai continuar
acontecer. Porque, Eles olha só, agora, pesam, sei lá, um quinto ou um quarto da humanidade, né? do ponto de vista... Hoje o mundo tem 8 bilhões de pessoas e existem 1,5 bilhão de seres humanos vivendo na China. Agora, se você é um país... Vamos lá fazer a conta aqui. Se você é um país de 19 trilhões de dólares de PIB nominal, né? E você estaciona num crescimento de 4%, vamos supor, né? 4% ao ano durante 10 anos, 4% sobre 19 trilhões de dólares são 760 bilhões de dólares de PIB incremental por ano. Nós, domingo, tivemos a posse do Javier Milei na Argentina. Hoje, a Argentina tem um PIB nominal de mais ou menos meio trilhão de dólares. Isso significa o seguinte, que a China crescendo 4% ao ano, ela cresce uma Argentina a cada 8 meses e meio. Né? E é um país que tem uma renda per capita, né, apesar de toda... Quer dizer, a China cresce uma Argentina a cada 8 meses. Né? A China cresce uma Argentina a cada 8 meses e meio. Se ela crescer 4% ao ano. Aliás, veja só que coisa curiosa, Fernão. Se a China cresce entre 3,5% e 4% a cada ano, em 2033, quando a gente estiver tendo essa conversa de novo, portanto, daqui a 10 anos, a maior economia do mundo vai ser os Estados Unidos ou a China. A segunda maior economia do mundo vai ser os Estados Unidos ou a China. Agora, a terceira maior economia do mundo será uma China que não existe, mas que será o resultado desse crescimento nos próximos 10 anos, porque o estoque desse crescimento superará o que hoje é o PIB nominal da terceira maior economia do mundo, que é a economia do Japão, 5,5 trilhões. Então, é um negócio realmente muito grande. Né? Provavelmente a Índia é isso. Né? Veja o caso dos Estados Unidos, Fernão. Recentemente, o Biden e o Xi Jinping se reuniram lá na Califórnia, né? E foi montado um evento junto a empresários icônicos, né, americanos, em que a secretária Gina Raimondo, né, que faz parte do gabinete do presidente Biden, apresentou o Xi Jinping. E num ano como 2022, quer dizer, um ano já em que paira, né, sobre o mundo a suspeita de uma Guerra Fria 2.0, tem essa história toda do decoupling, né, do desacoplamento, ou, na melhor das hipóteses, um de-risking, ou seja, diminuição do risco relativo da exposição de empresas americanas e ocidentais a atividades fabris na China. O comércio Estados Unidos-China foi de 760 bilhões de dólares e o fluxo de investimento mútuo foi de 240 bilhões. Né? É uma coisa indesligável, né? Nós não podemos usar o template da Guerra Fria, aquela Guerra Fria inventada pelo Kennan e pelo Churchill, né, que acabou na noite de Natal de 1991 com o Gorbachev decretando desmantelamento na União Soviética. É uma referência histórica importante, mas ela não serve na sua plenitude para explicar o que a gente está acontecendo hoje, o que está acontecendo hoje no mundo. Mesmo porque a gente tem um outro fenômeno, que é o seguinte: você sabe quem está saindo também bastante da China para ir produzir em outros países? As próprias empresas chinesas. Você está cheio hoje de empresas chinesas do setor manufatureiro que estão cansadas de pagar salários agora que ficaram mais altos na China e, portanto, perdendo competitividade. Elas estão indo produzir em Bangladesh. Né? O setor têxtil, por exemplo, uma parte do setor de moda, o setor calçadista, uma parte de brinquedos, né, menos sofisticado, estão indo produzir em Bangladesh, em Myanmar, na Índia. Há muito investimento chinês também indo para o México, né? Porque dependendo daquilo que se faz, o investimento chinês no México é tratado para fins de exportações para os Estados Unidos ou pelo Canadá, ou mesmo para outros mercados ocidentais, como se fosse uma empresa mexicana. Então, há uma teia, né, de complexidade industrial que me parece muito mais sofisticada do que a gente possa, a uma primeira vista, supor. E é um jogo, Fernão, que aqui entre nós, se o Brasil souber jogar bem, a gente tem chances grandes. A gente tem chances muito grandes. A gente tem uma oportunidade agora muito boa na nossa mão, porque
eu quero apontar sempre esse paradoxo, né? O mundo está muito perigoso, mas tem muitas oportunidades interessantes para o Brasil sobre a mesa. E como é que funciona a questão do o custo de produção lá? Não é só, evidentemente, não é só salário, né? Mas como é que é imposto na China? O que pesa? Para nós é uma coisa monstruosa. E lá, o que isso significa? Tem algumas coisas que você tem que levar em consideração, Fernando, que, por exemplo, uma parte importante, né, do ônus previdenciário que pesa sobre sociedades ocidentais é menos relevante na China, né? Um pouco por razões culturais. Na China há uma tradição familiar, né, de cultuar o ancião, né, a ideia toda do venerável, né, o confucionismo, né, oferece um espaço todo especial à figura do ancião, portanto, a família tem uma responsabilidade muito grande na administração do ancião, o que não acontece em algumas sociedades ocidentais. Isso tem como efeito colateral diminuir o espaço relativo, né, da responsabilidade do Estado sobre a previdência social, e isso tem como reflexo também, tendencialmente, né, a diminuição da carga tributária como percentual do PIB, né? Há um tempo, a carga percentual na China era de 18% do PIB, hoje está mais alto, deve ter chegado a quase 23%. Taxa-se, obviamente, mais os mais ricos nesse momento, o que não impediu a China, por exemplo, hoje de ser o país que tem mais milionárias, mulheres milionárias com patrimônio superior ao equivalente de $1 milhão do que o resto do mundo junto. Há muitos bilionários na China também. Tem aumentado, tem também aumentado, digamos assim, tem acelerado essa conversão do modelo econômico chinês, uma maior participação do Estado da economia, até para redirecionar consumo, e isso fez com que a carga tributária subisse lá. Portanto, hoje, Fernão, a carga tributária na China está um pouco acima do que é a média dos mercados emergentes, né? Se você pegar, por exemplo, México ou mesmo Índia, hoje eles têm uma carga tributária como faixa do PIB inferior àquela da China. Mas, por outro lado, ainda muito mais competitivo do que o nosso Brasil, que tem aí 35% de impostos como nato do nosso produto interno bruto, e aparentemente a reforma tributária que vem se desenhando aí, talvez ela descomplifique alguma coisa nesse ou naquele setor, mas no limite ela não resolve esse problema grave, né, que o Brasil tem, que é de aumentar a sua atratividade como destino de investimentos estrangeiros diretos, e particularmente aqueles que permitiriam a sua reindustrialização ou sua neoindustrialização, por conta do peso exacerbado dos impostos na economia. Ô Marcos, e como é que funciona o filtro do partido para o acesso a essa economia privada lá? Quem quiser entra na competição e ganha competição, ou tem porteiras? Como é que funciona isso lá? Não, o Estado na China é um erro imaginar que nós estamos falando de um ambiente Adam Smithiano, né, de laissez-faire, laissez-passer. É claro que há competição na China, é claro que há muito empreendedor. Fernando, os chineses são muito empreendedores, eles têm grande apetite por enriquecer, né, por montar o seu próprio negócio, ser responsável pelo seu próprio destino. Agora, é claro, o governo tem uma participação muito grande. Durante muito tempo, o governo apontou caminhos. Hoje, além dessa questão da indução, ele tem entrado pesadamente, né, no que ele considera o mais correto em áreas essenciais como tecnologia da informação, inteligência artificial, medicamentos, né, insumos farmacêuticos. É uma mudança que vem acompanhada dessa conversão de modelo econômico chinês. Me parece que essa maior presença do Estado na economia acaba também mudando o que foi, durante muito tempo, um dos principais ativos da economia chinesa, Fernando, porque é o seguinte: ao contrário de outras realidades sociopolíticas, né, onde você tem
imprensa livre, onde você tem clara separação dos poderes, onde você tem agências reguladoras, na China essa ausência institucional foi supostamente compensada por previsibilidade e estabilidade. E agora, esse período da Covid-19 e intervenções previsibilidade, inclusive para o lado negativo, né? Quer dizer, o cara sabe que se ele ultrapassar a linha, aqui você disputa um bônus, né, por desempenho. Lá o cara que ultrapassar a linha disputa o tiro na nuca. Então, quer dizer, você toca aquilo, você pode tocar aquele país quase com a afinação das regras de governança corporativa. Todo mundo fazendo a mesma coisa, aquilo que se mandar que se faça, vai acontecer. Quer dizer, você não perde o tempo de convencimento e de partidos conflitantes, vontades conflitantes. As vontades conflitantes lá você pode descartar. Né? Sim, mas é importante lembrar, Fernão, que isso vale. Vamos supor que esse fosse o único fator, né, ou o fator preponderante a explicar o sucesso econômico da China. Isso, vamos supor, seria uma verdade para atores econômicos nacionais chineses. Mas o fato é que nos últimos 25 anos, o principal destino de investimento estrangeiro direto do mundo no chamado mercado emergente foi a China. Né? Ou seja, a promessa do mercado chinês, a capacidade o potencial de geração de lucros e a eficiência para fins de cadeias de produção que a China representou entrando na equação da economia mundial foi sedutor demais para as empresas. Mas isso é custo, né, Marcos? Não tem nada de romântico nessa preferência, tá certo? É custo. Quer dizer, custava 1/10 para fazer telefone, iPhone na China do que custa na Califórnia. Então, quer dizer, agora, por que custa tão pouco? Por essas razões, tá certo? Pela força que o Estado tem como coordenador do processo irrecorrivelmente, vamos dizer isso assim. Isso é verdade, Fernando, mas, por exemplo, o Estado também era muito forte no período 49 a 78. Né? Só que alguma coisa aconteceu, houve uma inflexão de 78 para frente. Então, apenas a mão forte do Estado, ou seja, aqueles que querem fazer uma espécie de renascimento do nacional desenvolvimentismo ou do papel do Estado na economia, mirando o exemplo chinês, acabam se esquecendo que de 49 a 78 a economia chinesa não estava indo a lugar algum, tá certo? Ela estava longe de ser alguma coisa que tivesse os rudimentos, né, do sucesso. Essa combinação de um mergulho nos mercados mundiais com uma estratégia voltada ao crescimento pelo comércio exterior que fez a grandeza da economia chinesa. A descriminalização do sucesso, vamos dizer assim, né? Porque até então, quer dizer, o Mao Tse-tung, na Revolução Cultural, realmente ele fuzilou todo mundo que tinha algum conhecimento acima da média. Mas veja que a história chinesa ela é muito mais antiga que isso, e é uma história que tem muitos empreendedores, que tem grandes comerciantes. Durante a maior parte do tempo, Fernão, em que nós existimos no planeta, as duas maiores economias do mundo foram aquelas economias que se agregavam em torno do que hoje a gente chama Índia. A Índia, durante muito tempo, foi a maior economia do mundo, e daquilo que hoje a gente chama China. Ali é que estão os grandes, até porque, eu não sei se você, Fernão, ou os amigos do canal conhecem, mas tem um economista ao qual eu sempre recorro, né, já falecido, o Angus Maddison. Ele foi economista-chefe da OCDE, e ele era um sujeito tão ambicioso que ele gostava de utilizar ferramentas estatísticas e históricas para tentar medir qual era o PIB mundial no ano do nascimento de Jesus Cristo e qual era a população mundial no ano do nascimento de Jesus Cristo. Aliás, só por curiosidade, a população mundial, quando Cristo nasceu, segundo Angus Maddison, era de 150 milhões de pessoas. Hoje nós estamos em 8 bilhões.
Mas durante muito tempo, quer dizer, desse período até essencialmente, né, o advento das grandes navegações, os descobrimentos, e depois, né, o mercantilismo e, subsequentemente, a Revolução Industrial, a China e a Índia foram as grandes economias do mundo, por razões diferentes, obviamente, daquelas que hoje fazem da China a segunda maior economia do mundo, do PIB nominal, e a Índia uma das maiores e mais dinâmicas economias do mundo. Mas tem muito empreendedorismo. O tamanho deles, né, de população voltada para uma mesma orientação, vamos dizer assim. Sim, sim. Por isso que eu acho que é muito diferente. Quer dizer, o que fez a grandeza da economia da China durante séculos e séculos foi o seu tamanho populacional e, obviamente, as transações que se davam naquilo que nós poderíamos chamar de um universo, um sino-universo, né? Um universo da China. As razões que fazem a China ter hoje a hipertrofia que tem, que são aquelas que a gente identifica de 1978 para cá, estão muito mais relacionadas a uma vertebração, a uma interdependência, a um fluxo com o resto do mundo, do que ao seu fechamento. Por isso que eu acho que um dos maiores riscos, Fernão, que a China pode sofrer, né, nesse momento, é a tentação de se esconder da globalização, né? A tentação da autarquia. Mas isso existe lá, Marcos? Eu vejo isso, essa onda crescendo no lado de cá, nos Estados Unidos, está no pessoal eu acho que tem um pouco. Eu acho que tem um pouco, Fernão, porque também é um processo de retaliação, né? Eu acho que hoje no mundo existe um direcionamento ao que alguns podem considerar a busca de autoeficiência ou busca de autarquia, outros vão tentar dourar a pílula, né, dessas orientações, chamando apenas disso de segurança das cadeias de suprimentos, né, ou de tem gente que diminuir o seu montante de risco, mas o final das contas é que se você diminui o espaço que a globalização tem nas trocas internacionais, uma das coisas que você vai colher é inflação, né? Aumento dos custos de produção, e isso vai ser repassado para o consumidor final, de modo que existe algo estrutural nessa mudança de preços no mundo, Fernão, que está para além do que foi as respostas de largesse fiscal e de aumento da base monetária como resultado do combate à Covid-19. Tem gente que atribui essa desaceleração da China à personalidade do Xi Jinping. Você acha que isso tem a ver ou não? Veja, há uma mudança, Fernão, que você pode ver pelos números, né? Eu vou te dizer isso porque eles estão muito assim recentes na minha cabeça por conta de um trabalho que eu estou escrevendo. Em 2006, se você somasse tudo aquilo que a China importa com tudo aquilo que a China exporta, dava 65% do PIB chinês. Então, há cerca de 15, 20 anos, né, 65% da economia da China era comércio exterior. Agora, se você faz a mesma conta em 2021, que são os dados do Banco Mundial mais recentes que eu tenho, a soma de exportações e importações com o PIB da China dá 37%. Então, houve uma queda percentual de quase 30%. Então, quais são as duas lições que a gente poderia ter, 2 ou 3 lições que a gente poderia ter desses números? Há uma mudança, mais uma vez, que é estrutural da economia chinesa, portanto, que vai além da personalidade desse ou daquele dirigente político. 2, está diminuindo o comércio exterior como proporção do PIB chinês. No entanto, ele nominalmente continua a crescer. Esse ano, por exemplo, Fernão, a China vai importar 2,7 trilhões de dólares. Ou seja, a China vai importar essencialmente 20%, vai importar 15% do PIB dela, o que é um número grande que tem implicações para o Brasil, porque se o Brasil não fizer nada e continuar com o umbigo grudado no balcão,
ainda assim ele tem cerca de 4% de tudo aquilo que a China compra do mundo, né? E 4% de 2 trilhões e 700 bilhões de dólares são 10,4, quer dizer, quase, enfim, é um número muito significativo ao norte de 100 bilhões de dólares por ano. Outra lição que você tem é que o consumo interno na China está ficando mais forte como motor do crescimento. E você tem um outro fator que é o seguinte: a China talvez, Fernão, esteja fazendo com os outros aquilo que os outros fizeram com ela. Ou seja, a China está distribuindo espacialmente o seu parque fabril e passa a ter como diálogo com outras jurisdições a remessa de dividendos e não necessariamente mais o fluxo comercial, que, aliás, é uma característica também de economias como a economia dos Estados Unidos. Então, me parece que é algo que vai além, digamos assim, do Xi Jinping ou de quem quer que seja o número 1 na China. Me parece que é alguma coisa um pouco mais estrutural, mas que vai responder também, isso é importante, vai responder também conjunturamente aquilo que é esse casamento entre política industrial e política externa de outros países. Se você tem a Europa ou os Estados Unidos aplicando doutrinas de geoeconossegurança, né, para fins da sua própria produção, é natural que isso vai se reproduzir também na China. E, mais uma vez, um dos preços a pagar é o preço de inflação mais alta na economia global. Ô Marcos, e quem como país está entendendo melhor essas mudanças e se aproveitando melhor delas hoje? Fernão, é interessante, né, porque às vezes a gente tem a tendência de comparar países como pessoas, né? E, obviamente, as pessoas já são complexas, os países são complexos à enésima potência. Agora, é verdade, sim, que uma coisa é você fazer essa leitura do cenário internacional que se descortina e você ter um plano de voo, né? E a outra é você... Quer dizer, uma coisa é você querer voar, Fernão, e você está esperando o tempo melhorar, né? Está chovendo muito, o céu está fechado, está muito cinza, de repente o céu abre, fica azul, você fala assim, bom, agora o tempo está melhor para que eu possa voar. Tem isso. A outra é, além disso, você ter um plano de voo, você ter um bom conhecimento da sua aeronave, você ter uma boa tripulação, né? Você ter contato com a torre de controle dos aeroportos destinos, né, para que você possa ir se coordenando ao longo da viagem. Então, eu diria o seguinte, que alguns países estão fazendo essa leitura das condições meteorológicas, né, e estão tirando o máximo proveito possível. Por exemplo, a Arábia Saudita seguramente é um desses países. O Goldman Sachs, por exemplo, Fernão, eu não sei se você e o pessoal do canal já chegou a ver, há alguns meses publicou um estudo muito interessante chamado A Ascensão dos Países Geopoliticamente Pendulares, né? O título em inglês é The Rise of Geopolitical Swing States. Como você sabe, na política americana você tem o conhecido swing state, a Califórnia sempre vota democrata, o Texas sempre vota republicano, mas um estado como Ohio, tem o swing state, pode ir para um lado ou para o outro. Então, o que esse estudo faz do Goldman Sachs é tentar um pouco entender que esse mundo de polarização entre Estados Unidos e China, né, entre Ocidente e China, cria oportunidades para um outro país que, mais uma vez, se tiver um bom plano de voo, é maximizado. É o caso, me parece, da Arábia Saudita, sem dúvida alguma, é o caso dos Emirados Árabes Unidos, é o caso da Índia, que tem se aproveitado muito também dessa saída de capitais manufatureiros na China, né? A Índia que tem um grande mercado interno, que tem mão de obra barata, que tem... E a Índia não tem as facilidades de dinheiro fácil que tem os árabes, né?
Ali é, Pois é. Pois tem é. que, Só tem que que suar mais. tem uma classe gerencial de primeiríssimo nível, né? O que se reflete até, por exemplo, na constatação de que muitas das maiores empresas do mundo têm CEOs indianos. É um país também impressionante, Fernando, como eles conseguiram fazer uma disseminação com grande escalabilidade, né, de low-tech, né, de tecnologias frugais. Então, tudo isso contribui para a industrialização da China. Isso foi fantástico. Uma coisa feita numa geração, né, com um impacto impressionante, um programa mesmo inserido no país, né? Uma coisa, um caso de sucesso de política, né? De política de desenvolvimento, né? Sim. Os mexicanos também têm atraído uma parte importante, ou seja, estão tirando um bom naco dessas novas chances, né, Fernão? Mesmo porque é interessante, né? Agora está muito na moda, todo mundo aqui seguramente ouviu a expressão nearshoring ou friendshoring, né? Então, que bom, agora elos da cadeia de produção vão se localizar no México, porque o México tem mão de obra barata e fica pertinho geograficamente dos Estados Unidos. Na minha opinião, a proximidade geográfica ou o custo da mão de obra nesse aspecto explica muito pouco desse fluxo. A China é lá longe e está... desse fluxo intenso de capitais manufatureiros, de capitais industriais que estão indo para o México. Tem outros 2 ou 3 fatores muito mais importantes, Fernão. O México tem... não apenas é parte do USMCA, né, ou seja, aquele tratado que sucedeu o NAFTA. Além disso, o México fez ele tem um enxoval de uns 30, 40 outros acordos de comércio e investimento com outras regiões do mundo. Então, faz sentido para uma empresa japonesa, ou de Singapura, ou da Alemanha estabelecer operações no México para exportar, não apenas para os outros países da América do Norte, mas para outras bases do mundo. Carga tributária como percentual do PIB do México, 21%, ou seja, a nossa é 35%. E além disso, olha esse dado, Fernando, que a gente às vezes não presta atenção. Parece chocante, mas hoje há mais engenheiros se formando por ano no México do que nos Estados Unidos. Então, digamos assim, se capital humano e sem dúvida alguma, acho que ninguém questiona isso, um dos elementos fundamentais da competitividade na 4ª Revolução Industrial, então os mexicanos estão agregando aí um estoque de gente formada, né, em área fundamental, como é o caso das engenharias, que cria um diferencial importante para eles nesse novo cenário. E aqui entre nós, Fernando, eu acho que o Brasil, por conta do seu papel na segurança alimentar, na segurança energética e nas várias dimensões, né, do que a gente poderia chamar de transição para uma economia verde, ele tem aí, mais uma vez, uma força que é muito importante e que a gente deveria utilizar muito melhor do que a gente tem feito até agora. Tem muito menos desculpa para errar do que outros, né? Porque tem muita coisa aqui que a gente ganhou a nossa revelia, né? Que é esse nível de insolação e de chuva, e de água, e de energia. E outra coisa que a gente está ganhando. Hoje nós estamos com 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões. Daqui a 25 anos, nós vamos pular de 8 para 10 bilhões. Nós vamos ter um acréscimo populacional do planeta de 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas é algo que levou quase 2.000 anos para o planeta Terra acumular. Isso vai acontecer nos próximos 25 anos. E dos 193 países que hoje tem assento, né, na ONU, você só vai ter crescimento populacional em 9 deles, com exceção dos Estados Unidos, onde haverá um pequeno crescimento marginal. Todos os outros países são países emergentes. E quando você justapõe esse aumento demográfico nos emergentes com o fato de que a tônica do crescimento econômico global também está vindo dos emergentes, você chega a uma situação em que, quando as rendas per capita sobem de uma maneira tão acelerada, a partir de um patamar de renda original tão baixo e no espaço tão curto de tempo, as pessoas comem mais. Claro.
E aí você vem a pergunta, de onde vai vir o alimento do mundo? E o Brasil tem respostas a oferecer nesse campo. Só a parcela dos chineses que ainda estão fora do mercado já multiplica isso enormemente, né? Sem dúvida. Marcos, então, qual é a prioridade zero para o Brasil? O que nós devíamos estar fazendo que não estamos fazendo? Veja, Fernando, eu estou passando um tempo agora como um acadêmico visitante na Universidade de Oxford, né? E, enfim, você conhece, Fernando, Oxford não é uma cidade universitária, é uma universidade-cidade, e a gente ali visita diferentes colleges, né? Faculdades absolutamente tradicionais, espetaculares, e por onde passaram grandes luminares. E um deles era um sujeito que, aliás, estudava ali matemática, mas gostava muito de literatura e, portanto, escrevia com o pseudônimo Lewis Carroll, né, o autor de Alice no País das Maravilhas. E ele tem um outro trabalho chamado Alice Through the Looking Glass, Alice do Outro Lado do Espelho. E eu estava lendo, né, o Alice Through the Looking Glass, tem uma passagem muito interessante, porque quando a Alice vai para o outro lado do espelho, ela se vê num tabuleiro em que há uma personagem fascinante chamada Rainha Vermelha. E a Rainha Vermelha e a Alice começam a se movimentar nesse outro mundo, né, Fernando, desse outro lado do espelho. E aí a Alice fica muito impactada, porque conforme ela e a rainha se movimentam, as coisas e a paisagem não ficam para trás. Né? Quando eu e você, quando a gente se movimenta, a gente vai andando e as coisas vão ficando para trás. Nesse mundo em que a Alice visita do outro lado do espelho, a paisagem acompanha. E aí a Alice fica tão, digamos assim, surpresa com aquilo, que ela comenta com a Rainha Vermelha. Puxa, como esse seu mundo é diferente. No meu mundo, quando a gente se movimenta, as coisas ficam para trás. E aí a Rainha Vermelha fala para a Alice assim, olha, esse seu mundo é muito lento. Aqui, no meu mundo, a gente tem que se movimentar bastante para a gente estar junto das coisas. E para que elas fiquem para trás, a gente tem que se movimentar 2 ou 3 vezes mais rápido. Então, por que eu digo isso, Fernão? Apesar do cenário estar muito bom para o Brasil, seria importante incutir na gente, né, um certo sentido de urgência. Né? Um certo sentido de urgência. Porque, ainda que vamos supor que a gente cresça 3,5%. Se você cresce 3,5% ao ano, de acordo com aquele truque matemático da regra dos 70, você demora 20 anos para dobrar a sua renda per capita. Hoje, como a gente está com uma renda nominal de mais ou menos $9.000, a gente teria que crescer mais ou menos 30 anos para ter uma renda per capita semelhante à dos países da Europa mediterrânea. Então, há uma urgência do crescimento que é absolutamente fundamental. E me parece, mais uma vez, para usar esse exemplo da Alice, que para correr, né, e deixar as paisagens para cá, a gente está muito pesado, Fernando. Está muito pesado. 35% do PIB como imposto é muito pesado. Burocracia é muito pesado. O Brasil tem que ficar mais leve, mais ágil, né, para poder disparar. Porque se você tiver essa agilidade, né, um Estado menor, mais eficiente, né, e entender que o jogo da geração de prosperidade se dá no âmbito da sociedade, né, você, sem dúvida alguma, acoplando isso à conjuntura que nós estamos vivendo, que favorece muito a produção de alimentos, a produção de energia, né, quanto investimento nós podemos receber para a transição de uma economia verde, nós conseguiríamos, na minha opinião, no espaço de uma geração, 25 anos, chegar a esse objetivo, que é uma renda per capita ao norte de $20.000. Então, a minha prioridade zero é ficar mais leve, é ficar mais ágil. Ou seja, é o prosseguimento, Fernando, é o prosseguimento daquilo que parece um pouco pisado e repisado, que são as tais das reformas estruturais. Você sabe que agora eu tive recentemente, há alguns meses... Eu só acredito em uma, viu, Marcos, que é botar o povo no poder. Entendeu? Enquanto o político não tiver patrão,
Bom, isso chama república. Não acontece. Né? Isso aí, democracia. Né? Eu acho, a gente estava eu ouvi desse investidor uma imagem que eu achei muito interessante, porque ele disse: Marcos, nós tínhamos a impressão que o Brasil não era apenas o país que entrava no 7º ano, né, de reformas estruturais seguidas, né, que começam ali com a presidência Temer, mas é também um país que no seu estoque era aquele que estava mais fazendo reformas estruturais dentre os mercados emergentes, e essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, em 2021 e 2022, o Brasil foi o 3º maior destino mundial de investimento estrangeiro direto. E se você pegar o valor nominal que chegou no Brasil com proporção do PIB nominal brasileiro, o Brasil foi o principal destino dentre as economias do G20. E agora existe um ponto de interrogação. As pessoas estão, enfim, os investidores, aquilo que inicialmente estava chegando continua, algo que vai chegar de qualquer maneira, que está relacionado a esses predicados brasileiros como grande potência de produção de alimentos, energia, etc. Agora, no espectro maior, né, no campo maior, no escopo maior, eu acho que tem muita gente no mundo esperando ver qual vai ser o próximo lance institucional do Brasil. Porque na velocidade que está sendo acrescentado peso, se tudo der certo, estamos ferrados. Né? Mas, então tá, Marcos, muito obrigado. Como sempre, a tua visão posiciona a gente. Eu que te agradeço, Pedrão. Foi um grande prazer essa nossa conversa aqui. Eu também. Vamos fazer outras. Tá bom? Então, até mais. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Eu também. Tchau, tchau.